Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez para abençoar você e também a sua família. Este programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Um abraço para você que sempre nos acompanha aí, seja pelo canal de TV aqui na nossa região ou mesmo pelo canal no YouTube, na internet. Deus abençoe você grandemente no nome do Senhor Jesus. Hoje, programa especial com conteúdo da lição de escola bíblica dominical, um tempo de aprendizado da palavra de Deus, e eu tenho certeza que será bênção para as nossas vidas. Não saia daí, nós vamos ao intervalo e voltamos já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, está comigo aqui no estúdio o pastor Saulo Sabino. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Amém. Nós vamos aí ao conteúdo da lição de escola dominical, lição de número 12, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 17 de setembro de 2017. Penúltima lição já, né, pastor? Já chegando ao fim. Caminhando aí para o encerramento desse trimestre. O tema da lição é o mundo vindouro. Textuário da nossa lição, Apocalipse capítulo 21 e versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É a verdade prática, que é um dos nossos credos. Cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna para os fiéis. O texto que nós estaremos trabalhando está basicamente aí em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 5, onde vai tratar aí do novo céu e a nova terra. E estaremos abordando ainda outros assuntos dentro desse mesmo assunto. E eu recomendo aí que você faça uma leitura aí do capítulo 21 completo de Apocalipse, né? Tá certo? Vamos lá então. O mundo vindouro abordado na presente lição, que é o assunto que nós estaremos estudando, né, vai acontecer aí pós juízo final, que na cabeça de muita gente é uma utopia, né? É um assunto aí que na cabeça de alguns não é algo real, literal, não é? Exatamente. É o novo céu e a nova terra, que é a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade por toda a eternidade. Haverá alguns eventos, que aí esses eventos que nós estaremos trabalhando então até chegar lá, não é? Predeceirão esse mundo vindouro. Esses eventos o reino de Cristo por 1000 anos, o juízo final, a ressurreição de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. Então será basicamente o que nós estaremos tratando na lição de hoje. Antes de nós entrarmos, né, no estado definitivo dos salvos, aí vamos estar tratando então desses assuntos, né? O milênio, vamos ver a ressurreição dos mortos, e aqui tanto dos salvos que vão atravessar a grande tribulação quanto dos ímpios, né? E depois vamos ver lá o juízo sobre todos e finalmente então esse destino eterno. O senhor falou dos salvos que atravessarão a grande tribulação, que seria o quê? Os mártires que não negarão a Cristo? Exatamente. Esses que vão ressuscitar logo no final da grande tribulação. Aí quem são esses então diante do arrebatamento? Olha, o que a Bíblia nos mostra é que no arrebatamento Jesus vai ressuscitar os salvos mortos até então. Preparados para aquele momento ali. E depois da grande tribulação, a Bíblia mostra que haverá um grande números, né? Esses são os que não estavam preparados para o arrebatamento. Isso, que antes do arrebatamento não estavam prontos, ficaram aqui. E durante a grande tribulação se convertem ao Senhor, permanecem fiéis, não negam o nome de Jesus, são mortos por causa desta fé, né? E vão ser ressuscitados logo imediatamente após o final da grande tribulação. E a Bíblia é enfática em dizer que estes que ressuscitaram reinarão com Cristo por 1000 anos. Certo. E eles vão atravessar com o Senhor, juntamente com a igreja, o milênio, vão estar reinando junto com Cristo. Então vamos lá, para a gente começar a entender de uma maneira melhor sobre o milênio, que é o reino de Cristo por 1000 anos. Nesse período diz o texto bíblico, né, que Satanás será aprisionado no abismo, instalado por ocasião da
vinda de Cristo em glória. Isso aqui já está falando já da segunda vinda dele, né? Que seria pós grande tribulação. Nós falamos na lição anterior a vinda de Jesus para os salvos, certo, né? E agora é a vinda de Jesus com os salvos. Já é aqui a segunda fase, assim, da vinda de Jesus agora, não mais para arrebatar a igreja, mas para instalar o seu reino. Para vencer Satanás, o prender, né? E está aí imediatamente instala no seu milênio, ou o seu reinado de 1000 anos, para cumprir também promessas feitas a Davi, né? Que a sua descendência reinaria sobre a terra. E ainda não aconteceu, e vai acontecer justamente com Jesus. Agora, é importante nós entendermos e salientarmos aqui que o milênio não é algo simbólico, né? Mas é algo literal. É um acontecimento, é um reino literal de Cristo, né, sobre a terra. E este reino tem características espirituais. Não é apenas um reinado político, mas é um reinado também que tem características espirituais. Até porque a instalação dele vai preceder pelo aprisionamento de Satanás. E nós vamos ver que esse período, a lição de hoje não dá recurso para a gente discorrer dentro do assunto em si, porque só ele em si seria uma lição, mas a Bíblia vai mostrar que o período do milênio é um período da verdadeira paz, uma paz universal instalada na terra, uma prosperidade econômica, né, espiritual, retidão entre os homens, né? De justiça, de saúde, algo que a terra nunca mais experimentou depois da queda de Adão. A terra vai experimentar esse período do milênio, em que Cristo vai estar reinando. Os homens vão viver mais tempo, né? A saúde vai ser perfeita, e tudo isso porque o causador do mal em si é o diabo. Ele sendo preso, a justiça do Senhor vai ser perfeita na terra. A justiça, a paz, né? A alegria. A Bíblia vai mostrar um derramado do Espírito Santo sobre a terra, uma alegria constante. Então é um reino perfeito. O que os homens já tentaram instaurar na terra e nunca conseguiram, né? Um reino de paz e harmonia, Jesus vai instalar no seu reinado por 1000 anos sobre a terra. Entre isso tudo aí que o senhor já falou, o Senhor Jesus assentará no trono de Davi e de Jerusalém reinará sobre toda a humanidade. Então a sede do governo será a Jerusalém terrena, né? Exatamente. E é interessante que Jerusalém quer dizer cidade de paz. E a realidade é que Jerusalém nunca desfrutou de uma paz permanente. E agora, no milênio, sim. Lá vai ser a sede do governo de Jesus, vai ser a capital do mundo, né? A sede de governo de Jesus é a capital do mundo, e realmente ela vai cumprir o seu nome. Será a cidade da paz. E essa paz vai se espalhar por toda a terra de então. Certo. Aí uma outra coisa que vai acontecer sobre a ressurreição dos mortos. A Bíblia ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Em Apocalipse, ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos entre essas ressurreições. A primeira ressurreição é a dos justos e a outra é a última ressurreição. Aí o que seria essa primeira ressurreição dos justos e a última é a última ressurreição, no caso aqui então? A Bíblia vai descrevendo, como Daniel, a citação aqui na referência bíblica, Daniel dizendo sobre a ressurreição. Só que em Daniel, e mesmo em João, capítulo 5, 29, não separa as ressurreições que haverão. Mas quando nós vamos para o Apocalipse, lá nós vamos ver que há um tempo distinto, ou há duas ressurreições distintas ali. Existe a primeira ressurreição, né, da qual faz parte apenas os salvos. Certo, que é essa para o arrebatamento. Aí essa primeira ressurreição, para a gente entender bem, ela começa com Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é a primícia dos que dormem. É o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. É Jesus, certo. É a primícia. Até porque os que ele operou milagre lá e ressuscitaram ao longo da história morreram de novo. Voltaram a morrer. Então não pertencem à primeira ressurreição. Lá foi apenas uma ressurreição física e temporária. Uma ressurreição física, eles voltaram com o mesmo corpo que tinham e voltaram a morrer. A primeira ressurreição, ela é uma ressurreição que também vai trazer uma transformação nesse corpo. Que agora será um corpo em glória. Glorificado, isso. Aí Jesus é o primeiro dessa ressurreição. E nós entendemos que depois, no dia do arrebatamento, a grande ressurreição,
quando vai ser feita a colheita de todos os salvos, Certo. né, de todas as eras. É o que Paulo vai falar em Tessalonicenses, dos que morreram primeiro, ressuscitarão e tal. Isso, Né? os que vão ressuscitar. E finalmente essa última fase de tempo da primeira ressurreição é logo após a grande tribulação. Esses que vão ressuscitar para entrar no milênio, o Apocalipse vai dizer que esses mortos, né, eles fazem parte da primeira ressurreição também. Então, para nós ficar bem entendido, a primeira ressurreição está dividida em 3 tempos diferentes. Jesus, a primícia, depois para o arrebatamento e finalmente, fechando a primeira ressurreição, o tempo após a grande tribulação. Esses vão ressuscitar para entrar no milênio com o Senhor. Aí fechou a primeira ressurreição. E a próxima ressurreição... E a outra ressurreição, que seria a última. Aí a última ressurreição que a Bíblia vai falar é a ressurreição dos perdidos para serem julgados no trono branco. Aí essa ressurreição já não tem nela salvos, mas somente aqueles que vão ser condenados. É o que está em Apocalipse 20, versículo 5. Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Que estava fazendo referência à anterior. A ressurreição daqueles que ressuscitaram para Cristo e reina não com Cristo por 1000 anos. Agora os outros mortos só vão ressuscitar depois que os 1000 anos acabarem. Isso aí, que aí vai estar no texto já de Apocalipse 20, é onde vai falar sobre o juízo final. Exatamente. Não é? Exatamente isso aí, que ele vai ressuscitar para o julgamento final, né? Que seria Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 a seguir. E é interessante que esses mortos lá, apesar que um pouco mais à frente não fala sobre isso, eles ressuscitam, mas a Bíblia continua descrevendo eles como mortos, né? Até e não como vivos. Devido ao estado espiritual deles de decadência. Exatamente, né? o estado espiritual de afastamento de Deus por toda a eternidade. Tá certo, nós vamos a um intervalo rapidinho, pastor, e a gente volta já. Não saia você aí da nossa programação, porque retornaremos já já e continuaremos esse assunto importantíssimo. De volta com a nossa programação para o segundo bloco do nosso programa, e estaremos aí no segundo tópico da nossa lição sobre o juízo final. Pastor Saulo, a descrição do juízo final é conhecida aí no texto, ou pode ser conhecida, né, para quem ainda não conhece, no texto de Apocalipse capítulo 20, né, conhecido no texto aí como o juízo do grande trono branco, né? Onde João começa descrevendo que via um grande trono branco e tal, que estava sobre ele, né? E a descrição realmente é uma descrição temerosa. E aí ele via que estão sendo julgados os mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Isso mostra que ficam de fora os crentes da primeira ressurreição. Sim. Nós observamos que os crentes, eles nunca mais, depois de se converter ao Senhor ou permanecer no Senhor, que é o caso daqueles que vão atravessar a grande tribulação, eles nunca mais serão julgados. O julgamento deles é o julgamento Cristo, que está em Cristo. Certo. Né? Então aqui nós vamos ver então essa descrição, né, desse juízo do grande trono branco. Quando nós lemos de forma detalhada ali Apocalipse, a gente fica assustado. A gente percebe que já não existe mais terra, já não existe mais céu. Nem sei se nós podemos dizer que é um vácuo. A gente nem tem como uma ideia de como será. Mas o certo é que todos os ímpios, desde Caim, se não tivesse convertido, não sabemos, até o último ímpio a nascer e viver na terra, que tenham morrido, vão ser ressuscitados. Judas vai falar sobre Caim, que Caim pertencia a Satanás. É duro, né? Então a gente aí, sem querer aplicar sentença condenatória, mas o que se leva no entendimento de outros textos é que realmente ele tenha se perdido. Então todos esses mortos perdidos vão voltar, né, à existência. A gente tem dificuldade de falar voltar à vida, porque a Bíblia não os mostra como vivos, né? Eles voltam a existir, voltam a estar conscientes e diante do Senhor para serem condenados. E a gente observa aí que a Bíblia diz que quem vai julgar é o próprio Jesus, né? A ele foi dado o juízo. O Pai ninguém julga, mas Deus deu ao Filho todo
o juízo. Certo. Sobre o julgamento, não há menção de vivos, como o senhor falou aí o João diz que há vivos mortos, né? Grandes e pequenos. O que se refere aí não a questão de adulto ou criança, mas a status de questão de posição social, ou seja, desde de servos a reis, por exemplo, né? Ninguém escapa, né? Deus ele é reto e não se deixa enganar por status, por posição social, por riqueza, por poder. Aqui vão estar reis, imperadores, né? Os homens mais ricos do mundo que não se converteram ao Senhor. Então aqui grandes e pequenos são os ricos, né? Mas também os pequenos, os pobres que não se converteram. Porque pobreza não é sinônimo de salvação também, nem riqueza de condenação. O que está em jogo aqui é não aceitar a Cristo como Salvador. Certo. Aí se for rico vai ser levado para julgamento, mas também muitos mendigos vão estar lá naquele dia. Exatamente. Porque não se converteram ao Senhor e vão ser ressuscitados para prestar conta dos seus atos. E a dureza desse julgamento aqui que a gente vê que o resultado dele é a condenação eterna, o que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí o autor acrescenta aqui na nossa revista que não existe aqui lugar para sono da alma, nem para uma segunda oportunidade, nem muito menos para o aniquilamento. Aí aqui algumas coisas que nós... são 3 coisas aqui que vale a pena ser frisado, né? A primeira delas é que não há lugar para sono da alma. Não estão dormindo. Não é? Nós estamos aqui falando aqui dentro de uma linha teológica que nós acreditamos e que há uma comprovação bíblica diferente do que muita gente insiste aí. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque né, a gente não está aqui só na verdade para criticar ninguém, mas há alguns determinados segmentos religiosos aí que ensinam o sono da alma, e até pastores às vezes das nossas igrejas que pregam isso por aí, mas a Bíblia não aponta isso, a Bíblia aponta ao contrário. As almas estão acordadas. Exatamente. E conscientes do que está acontecendo e o porquê disso está acontecendo. Exatamente. Aí o texto de Lucas, não onde Jesus dá aquele grande relato ali sobre o estado tanto do rico quanto do Lázaro, que muita gente insiste em dizer que é uma parábola, mas uma análise nos originais aí, seguindo uma linha de interpretação da hermenêutica, vai chegar à conclusão de que não é uma parábola, né? E que é um assunto, um acontecimento real que Jesus estava falando ali. E tanto o rico quanto Lázaro, quanto Abraão, tudo estava consciente. E mesmo se fosse uma parábola, porque eu não acredito que seja, o Senhor não usaria uma mentira para contar uma parábola. As parábolas dele eram baseadas em verdades, em princípios de verdade. Se fosse uma parábola, ele contaria uma parábola daquilo que é real que está acontecendo. Ele não contaria uma mentira. Mas nós... Uma mentira para ilustrar uma verdade? Não, seria jamais. Contraditório, né? Mesmo se fosse uma parábola, o cerne do ensino era aquilo ali. E nós não queremos que fosse uma parábola. Exatamente. Né? Aí a outra coisa aí que vale a pena frisar aqui, que não há uma segunda oportunidade. Então, todas as oportunidades se esgotaram, agora já não tem como fazer mais nada. Se esgotam aqui, exatamente, nessa vida. Porque do outro lado já era. Né? Já está definido o destino. Não existe um estado de que alguém vai se regenerar, se arrepender, que ele vai passar por um estado de penitência, de uma meia punição, ou de se reencarnar de novo, né? Nascer em outro corpo. A verdade é que eu até entendo que as pessoas se arrependerão. Mas um arrependimento que não muda. Não haverá oportunidade. Não haverá oportunidade. Um arrependimento que não gera oportunidade. Não gera oportunidade. Né? E a outra coisa, também não há aniquilamento, ou seja, a alma da pessoa que vai ser condenada, ela não vai ser exterminada. Deixar de existir. Não é? Se fosse assim, né, seria o sentido da vida não teria tanto... Não faria tanto sentido a vida. Pastor, da mesma forma que é um gozo eterno para os salvos que vão gozar eternamente, conscientes, e nunca perderão essa oportunidade, esse privilégio do gozo eterno, e também vai ser para sempre, da mesma forma, o castigo também é a mesma coisa. Certo. Vão desfrutar do castigo eternamente, sem nunca deixar de existir, e conscientes porque estão sofrendo. Né? E aí, para nós fecharmos aqui, que o nosso tempo no bloco já se finda, o destino final, como nós já falamos aí, é o lago de fogo, não é? Ardente,
e enxofre, que é conhecido aí popularmente aí como inferno. Nós não vamos entrar nesse mérito teológico aí de inferno, lago de fogo e tal, mas, ou seja, o destino final realmente é um estado de condenação juntamente com Satanás e os seus demônios. Não é? Parece uma mensagem assim muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Eu gostaria de ouvir, né? Mas é uma realidade, há um destino eterno, e é interessante que a gente percebe que no princípio do milênio, quando o Senhor vem e vence Satanás, ele joga dois personagens no lago de fogo, o falso profeta e o anticristo. Ele lança os dois no lago de fogo. São os primeiros a inaugurar. Né? E no final do milênio, quando acontece esse julgamento final, que o Senhor julga todos e lança lá no lago de fogo, a Bíblia vai dizer que lá estão, vivos ou existindo, conscientes, o anticristo e o falso profeta. Ainda estão lá. 1000 anos depois, eles continuam lá. Então não foram aniquilados. Não deixaram de existir. Estão lá 1000 anos e vão permanecer lá 1000 anos. Pela eternidade. Ou vão permanecer por eternidades lá agora. Tá certo. Nós vamos dar uma pausa aí, mais uma vez, o último intervalo do programa, e a gente volta já. De volta com a nossa programação para o último bloco do nosso programa, onde nós estaremos tratando aí sobre a nova criação, novo céu e a nova terra, e também a nova Jerusalém e a eternidade dos salvos, que são temas aí fantásticos, embora um pouco esquecido, né, pastor, nas nossas ministrações aí, que eu digo de uma maneira generalizada na igreja aí, a gente precisa redescobrir isso, né? Precisamos pregar tanto sobre o inferno, a condenação, também como o novo céu e a nova terra. Não é? Nós precisamos pensar nisso. Nós terminamos o bloco anterior aí falando sobre esse assunto. É sabido do senhor, eu tenho ultimamente pregado algumas vezes sobre isso aí. As pessoas estão tão desacostumadas disso e o alvo é tão diferente disso. Eu digo, não é regra geral, mas algumas pessoas, né, que eu fui chamado de sensacionalista algumas vezes por causa da exposição dos textos bíblicos simplesmente. Mas se eu estivesse aqui pregando, também seria chamado. Seria chamado, né? Como foi chamado, Como né? foi, com certeza. Novo céu e nova terra, o quadro descrito no texto da leitura bíblica, que é o texto de Apocalipse, capítulo 21, mostra pra gente sobre a nova criação, ou seja, o que Deus vai fazer de novo, e não simplesmente uma renovação. É uma coisa que a gente precisa tomar cuidado também e explicar direito, que não é uma restauração dessa terra, não é corrigir os problemas que tem aqui, mas é a criação de uma nova terra, né, pastor? Não é uma reforma, né? Isso, gosto de dizer, é muito importante. É uma nova criação. Certo. E a Bíblia ela é enfática, que a gente percebe que haverá alguma diferença dessa terra nova, criada, com a terra atual. Uma das diferenças que a gente percebe é que nessa terra nova não existe o mar. E o mar já não existe. Nós entendemos que será uma terra seca. Talvez rios possam ter. Sem a aparição do sol também, né? Não tem sol, não tem lua. É um céu também diferente do que nós conhecemos. Então, igual o irmão já disse, o pastor já disse, não é uma reforma. E nem mesmo uma recriação. Porque essa terra aqui vai passar, vai ser aniquilada, não existirá mais nesse céu que nós conhecemos, nessa terra que nós conhecemos. E nós entendemos que ela ficou tão contaminada pelo pecado, que ela não pode comportar mais a santidade de Deus. Aí Deus vai desfazer, exterminar toda esta e criar um céu novo e uma terra nova, como diz a Bíblia, onde habita a justiça. Aí sim, é uma terra que vai poder, não vou dizer comportar, ou pelo menos suportar a santidade de Deus, porque Deus é santo, né? E nós estaremos lá com Ele, né, para toda a eternidade. Aleluia. Sobre ainda uma outra coisa que a gente não pode confundir, que é a Nova Jerusalém, que a gente tem que ressaltar aqui, que essa Nova Jerusalém é de Deus e que descia do céu, e não é a mesma Jerusalém que nós conhecemos hoje, né? E nem a do milênio. E nem a do milênio, que será a mesma Jerusalém, mas no sentido aí de ter recebido um tratamento de Jesus e tal, mas será uma nova cidade, né, com o nome de Jerusalém também, a Nova Jerusalém.
É porque nós entendemos que essa Jerusalém atual, no milênio, ela vai ser reformada, restaurada. Vai ser repaginada, né? O Senhor vai estar reinando e com certeza ele vou trazer uma reforma para essa Jerusalém. Agora, a nova Jerusalém não é a mesma. Não se pode comparar a Jerusalém do milênio com a glória da nova Jerusalém que vai descer do céu. E nós observamos aqui que essa Jerusalém, ela desce do céu. Ela desce diretamente de Deus. E a Bíblia vai dizer que o arquiteto e o construtor desta nova Jerusalém é o próprio Deus. A Jerusalém terrestre foi construída por homens, mãos humanas. A nova Jerusalém não. Foi feita. A Bíblia fala que Deus é o arquiteto é quem embeleza, né, põe os detalhes, e o construtor é o próprio Deus. E aí nós vamos ler lá parece que em Hebreus, né, que nós aguardamos uma cidade que tem fundamentos, que é justamente 12. E é justamente essa nova Jerusalém que vai descer do Senhor. E aí que lá não haverá aquilo que a gente já falou, não haverá sol, nem lua, nem nela haverá noite, porque o próprio brilho do Cordeiro de Deus é quem a iluminará. Que coisa fantástica, né? É algo que nós não conhecemos, né? Uma terra sem sol, sem lua, mas por causa da presença do próprio Deus brilhando sobre ela. Parece cena de filme do Spielberg, né? E ele sendo bem rasinho, né, na grandeza do que é a Nova Jerusalém. Exatamente. Sobre a eternidade dos salvos, para a gente finalizar aqui, essa Nova Jerusalém é o eterno lar de todos os salvos em Cristo. O próprio Deus estará continuamente entre os homens. Agora aqui que pega para muita gente, porque há quem diga que no céu a gente não vai ver Deus. E aí? Como é que fica aí diante desse texto aí de Apocalipse 21:3, que eis que é o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E aí? Nós acreditamos sim que o homem como está hoje, ele não pode ver Deus de forma alguma. Por mais santo que seja, por mais intimidade que tenha com Deus, como Moisés teve, ele não pôde ver Deus. Mas num corpo glorificado, um corpo à semelhança do corpo de Jesus. Com a ausência do pecado que já não existirá mais. Aí sim, eu creio particularmente que nós veremos Deus. Evidentemente que eu não sei como, nós não sabemos como. Porque Deus é tão grande que talvez, né, possamos ver através de Cristo. Não sei, não vamos entrar nesse assunto. Mas nós vamos estar com Ele. Se estaremos com Ele, nós o veremos. Né? E outra coisa importante aqui, pastor Adilson, é que a Bíblia diz que Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Versículo 4 de Apocalipse 21. Então, às vezes, a gente está ouvindo muitas pregações aí, ou mesmo pregações ou louvores. Aqui nunca vai cessar as lágrimas. Enquanto estivermos neste mundo, nós nunca deixaremos de ter algum sofrimento. Então, essa doutrina da prosperidade não é real. Somente nessa cidade, quando nós entrarmos nela, para morar nela, é que não haverá mais lágrima em nossos olhos. Aí sim, todo pranto, todo clamor, toda dor, toda morte, todo sofrimento vai deixar de existir para os salvos. Somente aí. E outra coisa importante, que talvez eu vou falar, que vai até trazer para quem está nos assistindo, vai nos trazer assim, uma certa contradição do que eu vou falar, é que nós falamos que todo mundo já vai vir para levar nós para o céu. Só que a verdade é que nós não vamos morar no céu como muitas pessoas pensam. Como a gente imagina que a gente vai subir. Nós vamos morar na terra, não essa terra. Uma nova terra. É uma nova terra, na Nova Jerusalém, porque o próprio Deus vai estar habitando nessa terra. Evidentemente que não é uma terra material pecaminosa igual a que nós conhecemos. É uma terra espiritual perfeita, mas ainda assim nós estaremos nessa nova terra, habitando na Nova Jerusalém, juntamente com o Pai, por toda a eternidade. Está aí na palavra do Senhor. Nunca mais haverá maldição contra ninguém, pecado será banido, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, como o Senhor falou. Ou seja, é um lugar de perfeita paz. Aí haverá perfeita paz. Isso aí. Pastor, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe poderosamente. O assunto é bem palpitante, não é verdade? Não perca a escola dominical do É isso aí. Então, você que está de casa aí, o assunto é muito palpitante. Eu convido você a estar na
EBD domingo, aqui no nosso Templo Central, acontece às 8 da manhã. E você pode procurar aí, perto da sua casa, um templo da Assembleia de Deus ou qualquer uma outra denominação séria que esteja levando o Evangelho a sério, participar. Será bênção para você. Deus abençoe você e a sua família grandemente e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.